sejam todos bem-vindos para a oficina de escrita criativa infantil que eu vou fazer aqui junto com meu filho. Eu sou Anne Caroline, sou cordelista aqui de Campina Grande e o Ulisses Filho é o meu filhinho que tem 6 aninhos. E a gente gosta muito de ler, de escrever e a gente vai falar sobre um pouquinho disso com vocês. O Ulisses Filho já tá aqui lendo uma das obras que ele fez, que ele escreveu, que é uma história em quadrinhos. Ele gosta muito de escrever histórias em quadrinhos. Já eu gosto mais de escrever poesias, mas eu escrevo sobre um montão de coisa também. O que vem na cabeça eu gosto de escrever. Então a gente vai mostrar pra vocês sobre como é essa questão da escrita pra gente, como tudo começou, como é que a gente faz pra escrever e incentivar vocês a escrever também. Então, primeira coisa, eu já vou pedir para você que tá em casa pegar uma folha de papel ou um caderno de desenho. Aqui mesmo a gente tem, ó, um caderno de desenho de Ulisses Filho. Ah, tem vários. Tem vários, né, filho? Eu tenho esse caderno aqui, ó, que era de quando eu estudava na faculdade. Tem até uma foto com as minhas amigas. E eu uso ainda hoje, eu uso ele para escrever. Pode ser folha de papel de rascunho, a gente usa muito papel de rascunho aqui, assim, ó. De um lado tem coisa escrita que a gente imprimiu e não serve mais o papel. Aí não serve mais, entre aspas, né? Porque a gente reaproveita e é nesses rascunhos que a gente cria muita história e fica aí muito material. Ou pode ser uma folhinha branquinha, limpinha, uma folhinha de ofício, enfim, como você quiser. E eu vou pedir também para vocês pegarem um lápis ou uma caneta ou lápis de colorir. Por quê? Durante essa oficina, se vier alguma ideia na cabeça de vocês, a gente vai combinar uma coisa. Não deixem passar a ideia, tá certo? Vocês vão pegar esse papel que vocês estão pegando aí, seja de qualquer papel que for. Vocês vão pegar ele e vão anotar a ideia que vem na cabeça de vocês. Porque esse é o primeiro passo para a escrita criativa. Quando vem uma ideia, pá! A criatividade, o poder de criação da nossa mente, a gente não pode deixar essa ideia passar. A gente precisa, ó, correr e anotar. Então, vocês vão estar aí bem preparados com esse papel e essa caneta, esse lápis de colorir, esse giz de cera, o que for, para não deixar a ideia passar, a ideia que surgir aqui durante a oficina. Então, vamos com a gente. Olha só, o Ulisses Filho foi ali pegar os papéis que ele tinha, né? E ele achou um monte de cadernos de desenho. Tem quanto no total? 11 cadernos. Gente, será que ele gosta de desenhar e de escrever? Não. Não gosta, não. Esse foi o teu primeiro, né, filho? Um caderno de desenho da galinha pintadinha. Que quando ele era pequenininho, ele gostava muito de galinha. Não, essa é a galinha pintadinha. Tem até o desenho dela, né, filho? Esse caderno de desenho tem coisas de quando ele tinha 1 aninho, que começou a rabiscar. E eu sempre gostava de anotar o que ele desenhava, porque como eram desenhos que era da imaginação dele, eu não conseguia entender o que ele desenhava. Então, olha as letras surgindo, né? Eu colocava a descrição e aí depois a gente até descobriu que desde bebezinho ele gostava do gato de botas, porque tinha vários desenhos do gato de botas. Olha, e até hoje ele ainda gosta, né? Como será que começa pra gente ter o interesse, o gosto pra escrever? Será que surge assim do nada na cabeça da gente? Eu vou contar pra vocês a nossa experiência com a escrita, já que a gente escreve há muito tempo, né? Eu escrevo desde os meus 7 aninhos de idade, eu aprendi a fazer poesias com a minha mãe. O Homem-Aranha, o escudo do Capitão América. O Ulisses Filho estava em vários desenhos que tinha, que eram os primeiros desenhos dele. Então ele já desenhava sobre super-heróis, né? Uma árvore. Natureza, Peppa Pig. Então isso já é uma dica. Da mamãe. Batom da mamãe. Tu pegou meu batom, foi, pra fazer isso? Mas o que, Ulisses Filho? Olha a traquinagem. E uma árvore. Que lindo, amor. Isso aí já dá pra gente dar uma dica. Aqui no caderno do Ulisses Filho, a gente tá vendo que ele sempre gostou de desenhar sobre coisas que ele gostava. Então, na escrita, é a mesma coisa. A gente vai escrever sobre coisas que a gente gosta, que a gente acha interessante, que a gente sabe falar, ou quer se expressar. Então, é importante que a gente tenha afinidade
com isso que a gente vai escrever. Com o Ulisses Filho, então a gente tá vendo que começou com o desenho, né? Homem-Aranha versus Venom. Menino, uma batalha do herói com o vilão. Então isso ele tinha 1 aninho. E ele falava sobre essas coisas. É tanto que até hoje, as coisas que o Ulisses Filho escreve, as histórias que ele escreve, elas são todas assim, geralmente de batalhas, de heróis, de aventuras. Né? Porque desde cedo ele sempre gostou. E já eu, enquanto poetisa, né, sempre gostei muito mais de escrever coisas assim, reflexões sobre a vida, sobre o amor, sobre a amizade. Eu tinha 10 anos de idade quando eu escrevi o meu primeiro livrinho, chamado Rimar é Bom. Olha só, eu guardo ele até hoje. E como surgiu esse livro? Eu já escrevia poesias desde os 7 anos. E aí, com 10 anos, a minha professora da escola passou uma atividade, disse, façam um livro do tema que vocês mais gostarem. E aí, o que eu mais gostava? A poesia. Então, olha, aqui no sumário tem os assuntos que eu gostava. Sobre o aprendizado, sobre o amor, conselhos, discriminação, amizade, paz e poesias diversas. Vou mostrar pra vocês também como foi com o Ulisses Filho, como ele começou a entrar nesse universo das letras. Esse aqui foi um dos primeiros livros, olha, que eu e o pai de Ulisses Filho compramos pra ele. Olha como ele é. Ele é um livro de tecido, tem um barulhinho. Ele fala sobre os números, não tem letra nenhuma. Ele é um livro só de contar. O processo de criatividade, ele começa de quando você começa a se aproximar de livros que trazem algo interessante pra você. No caso dele, começou quando ele tava na barriga. Vocês acreditam que eu, buchuda de Ulisses Filho, grávida dele, eu lia pra ele. Sabe o que eu lia? Coisas que eu adorava e que eu lia desde a minha infância. Olha, gibi da Turma da Mônica. Minha gente, eu amo gibi da Turma da Mônica. Antes mesmo de eu aprender a ler as letras, eu já lia os gibis na minha infância. E eu grávida desse rapazinho aqui, ele nem lembra, né? Porque afinal ele tava dentro da minha barriga. Mas aí eu pegava o gibi e ficava, Turma da Mônica, ei! E lendo pra ele. Errado. E quando ele nasceu, bebezinho, eu continuava lendo pra ele também. Então, desde cedo, eu comecei a apresentar as leituras pra ele. Então, eu pegava livrinhos sempre assim, grossinhos, de quando era bebezinho. Tinha um livro que eu lia também pra ele, na verdade era um livro de canções, Hora do Soninho, que eu lia pra Ulisses Filho quando era bebê. E hoje em dia, ele lê pra irmãzinha, que ele tem uma irmã de 3 meses, né? E se chama Thalia. Então, ele tem várias canções de niná que a gente lê e canta. O processo da escrita, ele passa primeiro pelo processo da leitura. Quando a gente se aproxima da leitura de alguma forma. E a leitura nem sempre é com letras. Nem sempre é o texto verbal, né? Que vem do verbo. Às vezes é uma leitura não verbal. Então, esse aqui é um exemplo de um livro que ele não tem letras nele. Só tem as imagens. É uma história da Turma da Mônica sem palavras. Então, esse vai deixar de ser um texto? Não. Ele é um texto também. Só que ele é chamado um texto não verbal. Mas dá pra entender. Ele tem começo, meio e fim. Então, na nossa escrita, quando a gente vai escrever uma história, essa é mais uma dica. Pega a dica. Ela tem que ter começo, meio e fim. Quando a gente vai contar uma história. Começa narrando o que aconteceu, desenvolve o que a gente quer dizer e no fim faz um fechamento. Se fosse fechando um filme, fechando um livro, né? Fechando uma história. Seja a história grande, seja a história curtinha, todas elas têm que ter começo, meio e fim. Ó, esse aqui foi um livrinho artesanal que eu fiz também quando esse menino era bebê. Que ele tem a capa de tecido, eu colei umas fitas nele. Ele é chamado um livro sensorial. Coloquei um tecido nele. Como ele era bebezinho, estava conhecendo as sensações, né? Então eu coloquei quadradinhos, fitinhas, barbante, figuras bem coloridas. Aqui tem até uma lixa, né? Então é um livro sensorial. E a ideia dele é um livro de a gente inventar uma história a partir dessas ilustrações. Então é um livro para estimular, para aguçar a nossa criatividade.
E aí tem vários outros exemplos também de livros que estimulam o sensorial, como esse aqui, que é o livro da Caixinhos Dourados. Ele conta a história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos. E dentro dele tem um tecidinho fofinho, tem também um pomponzinho. Quando você vai criar suas histórias, você pode ter as letras contando a história e pode ter desenhos, pode ter colagens. Força! E aí, pode ter colagens, desenhos, pode ter só letras, pode ter só ilustrações. Então, assim, você deixa a sua criatividade brotar e bota pra fora o que vier na sua mente, né? Continuando a trajetória aqui da nossa escrita, falando principalmente de Ulisses Filho, que é o que tá mais recente aqui, né, comigo, aqui em casa. Tudo começou com essa questão da leitura, os livros infantis, né, que ele ia lendo. Então, pra gente se inspirar na nossa escrita... Mas começaram com o Lucas. Sim, teve essa história, né, filho? Foi quando ele começou a parte da escrita mesmo. Um amiguinho dele veio aqui em casa, né, visitar, trouxe um presente pra ele, que foi um gibi que ele fez no papel. Nossa, eu nem sei se a gente tem esse gibi, filho. Ah, você encontrou a continuação do gibi do Lucas? Encontrei. Olha aqui. Tu lembra? Como foi essa história, né? Da primeira gibi que o Licílio escreveu. Ah, para com essa ansiedade. Eu tenho certeza que os coleguinhas que estão assistindo querem saber como foi essa história. A gente tá gravando agora, no momento ninguém tá vendo, só de quando a gente vê ao vídeo. Mas a gente vai gravar e vai botar na internet. Aí quando lançar, todo mundo vai ver. E eu tô falando com você que tá aí nos assistindo. O que acontece? Lucas, o amigo de Ulisses Filho, veio nos visitar em 2019. E aí ele trouxe um gibi que ele fez, que ele mesmo fez, que ele escreveu. E era a aventura do Super Ulisses. E era uma história em quadrinhos. Aí olha só, Ulisses Filho sempre gostou de histórias em quadrinhos, como eu contei pra vocês, desde quando ele tava na minha barriga que eu lia pra ele. Quando o amigo trouxe a história em quadrinhos sobre o Super Ulisses, o que aconteceu? Aguçou a criatividade de Ulisses Filho a 1000 por hora e ele quis escrever a continuação daquele gibi do Super Ulisses. E aí ele escreveu, né, não só um, ele escreveu mais versões, Terra vista, marujos. Como essa aqui, ó. Você vai andar na prancha. Super Ulisses e sua turma. E aí, esse aqui já foi que eu fiz com uma régua, né? Os quadrinhos da história. Esses gibis únicos são personagens seu, Maria Júlia e Heloíse. Olha só. Então, olha os personagens que ele usou na história. Ele e as amigas dele, que estudavam na mesma escola. Na época, eles estudavam na mesma escola. Então, ele colocou as amigas como sendo os personagens dessa história. Então, olha só como a gente fazia. Ulisses Filho, primeiro, ele desenhava e eu colocava as letras. No caso da história em quadrinhos, são letras, né, que a gente coloca nos balões. É um um gênero literário, é a história em quadrinhos. E foi onde o Ulisses Filho se descobriu, ele começou a fazer um monte de história em quadrinhos depois da visita desse amigo. Olha como é interessante a gente compartilhar aquilo que a gente gosta, né? Compartilhar o que a gente escreve. Então, se você escreve alguma coisa, compartilha com alguém, seja com um amigo, com uma pessoa da sua família, uma pessoa que você gosta, né? É importante a gente ter esse compartilhamento, não só deixar guardado, mas mostrar às pessoas também tudo aquilo que a gente escreve. Então, eu tava aqui olhando as outras coisas que o Ulisses Filho começou a escrever. Por exemplo, ele criou um personagem chamado Jack. E como eu disse que o Ulisses Filho é muito aventureiro, gosta de escrever coisas de aventura, ele criou as aventuras de Jack. Então, nos livros, sempre vem esse personagem Jack, que ele passa por vários tipos de aventuras. E nisso o Ulisses Filho vai criando e eu ia colocando as letras, né? Porque ele não sabia ainda escrever. Tem até um caderno aqui também, ó, de 2019. É importante também sempre colocar a data pra gente lembrar quando foi que a gente escreveu aquilo que veio na nossa ideia, né? Então, ó, essa história do Jack começou em julho de 2019.
E até hoje ainda tem várias aventuras de Jack. Então, ele foi escrevendo sobre várias outras coisas, como por exemplo, A Bela e a Fera. Ele assistiu aquele desenho e ao filme da Bela e a Fera e gostou muito. Então, ele não reproduziu a história do desenho. Ele criou uma nova versão da Bela e a Fera. Então, outra dica de escrita é você se inspirar em coisas que você gosta. Você pode se inspirar num filme, num desenho, num livro que você leu, numa história que aconteceu de verdade. Então, você pode pegar uma coisa que você diz, poxa, eu gostei tanto disso, eu vou botar no papel. Então, se você lembrou de alguma coisa que você gosta, coloca aí no papel, que eu disse pra você pegar no início, né? Pra gente não perder essa ideia. E um fato bem interessante, bem legal, é que quando a gente foi pra UF, que é a nossa casa espírita aqui em Campina Grande, a gente descobriu que lá tem um clubinho do livro espírita. A gente se cadastrou no clubinho do livro espírita e aí o Licicílio todo mês tinha um livro que poderia pegar lá do clubinho. E aí a gente foi tendo vários livros, né? Como A Bolha da Maju, O Bom Louro, dentre tantos outros, como O Meu Pequeno Evangelho, que eu não preciso nem dizer o quanto que o Licílio gostou, porque ele é da Turma da Mônica, né? Ilustrado por Maurício de Souza. E na época o Alan Mitchell deu uma palestra e autografou o livro para o Licílio, que já gostava tanto de leitura. Então a gente passou a usar O Meu Pequeno Evangelho no nosso Evangelho no Lar. Além do que a gente também sempre lê uma mensagem do Minutos de Sabedoria, que são mensagens curtinhas, bem especiais, que todo domingo é o dia que a gente faz o Evangelho no Lar. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, esse já sou eu que faço a leitura, né, no nosso Evangelho, que são leituras mais densas, são mais aprofundadas, mas o Licílio gosta mesmo é quando a gente faz a leitura do Meu Pequeno Evangelho, que são leituras bem divertidas, né, e que trazem temas importantes, que trazem a nossa reflexão. Então é importante também a gente buscar leituras que nos acrescentam coisas boas, né, na nossa vida, nos nossos pensamentos, como os livros, né, que a gente encontra na livraria, da Casa Espírita. É isso que a gente tem, né, para compartilhar aqui com vocês. Todos esses livros que a gente mostrou, os livros que o Licílio faz, que ele escreve. Um dia, o que é que a gente pretende? Lançar esses livros, né, publicar mesmo, como um livro físico, né, numa gráfica, bonitinho. A gente está reunindo ainda tudo isso que o Licílio escreve e com certeza vai dar um livro bem... Tem até esse aqui, que é A Montanha Encantada, a história continua. O que acontece? A gente lê um livro juntos, né, um livro que se chama A Montanha Encantada, e após ler esse livro, o Licílio quis continuar a história. Então, a gente foi colocando aqui a continuação desse livro da Montanha Encantada. E ficou até bem grande, ficou muito legal. Então, tudo isso que ele escreve, olha só, aqui é uma parte, ó. Cada livrinho que ele vai escrevendo, a gente grampeia, né, pra ficar bem organizadinho, cada um grampeado, coloca uma capa e a gente tá guardando todo esse material. Com qual finalidade? Um dia eu vou querer lançar esse livro ou esses livros. O Licílio já tem muitos materiais. E você que tá em casa, quem sabe você também vai fazer o seu livro. Mas lançar pra onde? Lançar, publicar, como por exemplo, ó, esse é o livro da mamãe. Mamãe escreveu um livro. Esse aqui é o meu livro, que é sobre poesia popular, ferramenta de inclusão na saúde mental. Então, é um livro, olha, ele tem ilustrações, tem fotos, tem relatos. Então, é um livro que eu publiquei por uma editora lá de Sergipe. E aí, o que é que eu desejo? Que os seus escritos, um dia, eles se transformem num livro também. Como até, ó, teve um livro que já tem até o seu nome. Mas eu acho que esse não precisa, mas eu acho que esse realmente não precisa editar, não. Por quê? Porque ele já vem com a capa bem feitinha mesmo. Já tá bem bonito, né, filho? Mas aí esses livros, eles podem se tornar comercializáveis, né?
que é depois que a gente publica, a gente pode vender o livro. Eu, por exemplo, hoje em dia eu sou escritora, eu sou cordelista, eu trabalho com a literatura de cordel. E é uma fonte de renda para mim. Eu escrevo poesias sobre a vida das pessoas e eu sou remunerada por isso, ou seja, eu sou paga por isso, né? Então a gente consegue ter uma renda por conta da minha escrita. Eu trabalho escrevendo histórias de vida de pessoas, de crianças, de adultos, para aniversário, para casamento, para empresas. E hoje isso é um ofício meu. Eu sempre escrevi porque eu gostava e hoje em dia eu escrevo porque é a minha profissão. Mas o título desse ficou massa, né? A Montanha Encantada, a aventura continua. Ficou bem legal, bem divertido, né, filho? Então, gente, a dica final para vocês é essa. Que a gente possa se divertir escrevendo, seja uma história com letra, seja uma história com desenhos, seja com letra, com desenho, que a gente possa escrever sobre o que a gente gosta, que nos faz bem, que a gente possa escrever também alguma tristeza. Eu mesma, quando eu era criança, eu usava a poesia para escrever coisa quando me deixava triste. Ah, eu tô tão triste, eu vou desabafar escrevendo. Então, eu ia lá, escrevia. Eu tinha tantos diários, né, antigamente, e também fazia poesias, que hoje eu estou também reunindo todas essas poesias para lançar um livro de poesias. Por enquanto, o livro que eu tenho publicado é esse, que ele fala da poesia de cordel com a saúde mental. E tenho outros livros também. Tenho cartilha de cordel ilustrado, que já ganhou até um prêmio no Brasil. Tem vários livros, ó, que eu já participei, com poesias minhas, que fizeram parte de várias coletâneas de livros. Todos esses livros têm poesias minhas aqui e de outros autores. Então é isso, a gente vai escrevendo e depois a gente vai organizando tudo que a gente tem escrito para ver se a gente vai querer publicar um livro só seu ou um livro junto com outras pessoas, uma coletânea. E aí você não deixe passar a sua ideia, não deixe passar a sua criatividade, coloque para fora o seu sentimento e vamos embora escrever o que o nosso coração está pedindo. Muito obrigada a todos que fazem parte do Facinho pelo convite de estar aqui nessa oficina. Que bom estar aqui com vocês e ó, beijo grande, até mais, tchau, tchau!